Olá, pessoas! Eu tenho um costume de ouvir algumas palestras aproveitando esse instrumento que a internet é. E numa dessas palestras, estava ouvindo o professor Leandro Carnal falar, e ele mencionava o Frankenstein de Mary Shelley. E aí eu fiquei pensando, eu gosto dessa história, eu conheço a história, e me dei conta de que eu nunca tinha lido a obra. Eu conhecia adaptações para o cinema. E aí fui procurar, comprei uma edição, que é esta, do Frankenstein de Mary Shelley, da editora Autêntica, e fui ler a obra, né? Então eu vou novamente, né, aproveitando que é uma obra de domínio público, né, que eu não estarei infringindo direitos autorais, eu vou ler essa obra em alguns vídeos, né? Porque às vezes a gente acaba conhecendo um romance por conta de adaptações para o cinema, né? Há muitos casos interessantes, bons filmes produzidos, mas, por exemplo, Frankenstein, né? Eu já vi produções dos anos 90, do século 20, mas essa é uma obra do século 19, né? Então, quando a gente lê o original, tem uma série de características daquele momento histórico, daquele momento cultural, que estão só no original, né? Ou principalmente no original. Então, nesse vídeo, eu vou ler a nota do tradutor, a introdução da obra escrita pela Mary Shelley e o prefácio também escrito por ela, ok? E nos próximos vídeos eu vou ler capítulos. Essa é uma obra que tem uns capítulos pequenos, então permite ler mais de um capítulo por vídeo. Então, nota do tradutor. Aliás, o nome completo da obra, né? Eu tenho observado, né? Às vezes as obras são conhecidas por parte do nome, mas elas têm um nome um pouco maior. Foi o caso do Robinson Crusoe, né? O nome completo dessa obra é Frankenstein ou O Prometeu Moderno. Então, nota do tradutor. Mary Shelley escreveu Frankenstein entre 1816 e 1817, aos 19 anos de idade. A primeira edição do livro foi publicada em 1818, em 3 volumes, por uma pequena editora de Londres, a Lackington Hughes Harding Mavor Jones, que provavelmente é o nome dos sócios, e atribuía sua autoria a R.B. Peake. Era relativamente comum, na época, as mulheres assinarem suas obras com pseudônimos masculinos. Com o sucesso do livro, uma segunda edição foi publicada em 1823, agora com Mary Shelley assumindo a autoria. A essa altura, ela já mencionara a intenção de reescrever os 2 primeiros capítulos, por achar alguns dos incidentes narrados, palavras dela, maçantes e com linguagem infantil, indignos do restante da narrativa. Por fim, em 1831, a Colburn and Bentley, outra editora londrina, publicou em um só volume uma nova edição, revisada, corrigida e ilustrada, e com uma nova introdução da autora, segundo informava o frontispício. Nessa edição de 1831, Mary Shelley, além de relatar na citada introdução alguns detalhes da gênese da obra, promoveu e comentou as alterações que havia feito em relação à edição original de 1818, ressalvando não ter mudado nenhuma porção da história, nem introduzido quaisquer ideias ou circunstâncias novas. Em termos gerais, excetuando algumas modificações no enfoque de certas questões, de fato não houve uma alteração significativa no conteúdo da história. Além de acrescentar um capítulo entre o primeiro e o segundo da edição original, a autora fez cerca de 60 modificações, acréscimos e substituições, algumas extensas, com vários parágrafos, outras mais pontuais, outras ainda limitadas a 2 ou 3 linhas. Segundo Mary Shelley, a intenção principal foi corrigir a linguagem quando se mostrou árida, a ponto de interferir com o interesse da narrativa.
Em suma, uma revisão de praxe voltada para melhorar o estilo e tornar mais claras algumas das passagens e transições. A presente edição, né, esta edição aqui, se baseia nessa edição definitiva, digamos assim, de 1831. Então, essa edição que eu tenho é de 2021, né? E é comum, acontece às vezes do autor, depois da obra publicada, fazer alguma alteração. Isso é interessante também para a gente afastar aquela ideia mágica sobre o autor de literatura, né? Um gênio, um extraterrestre quase, que tem uma inspiração e a obra surge pronta. Não é assim que a maioria das obras surgiu. A literatura, a escrita literária também é um trabalho, né? Sujeito a revisões. Então agora eu vou ler a introdução da Mary Shelley, escrita em 1831. Os editores da Standard Novels, ao selecionarem Frankenstein para uma de suas coleções, expressaram o desejo de que eu lhes fornecesse algum relato sobre a origem da história. Faço isso de bom grado porque, desse modo, posso dar uma resposta geral à pergunta que com tanta frequência me é feita. Qual é a pergunta? Como é possível que eu, então uma jovem, tivesse concebido e desenvolvido uma ideia tão horripilante? É verdade que sou muito avessa a me expor em letra impressa, mas como meu relato irá figurar apenas como complemento a uma produção anterior e ficará restrito aos tópicos vinculados à minha autoria deste livro, mal poderia me acusar de uma intromissão pessoal. Ela não quer interferir na leitura, ela entende que a leitura, o conhecimento da obra é de cada um, então ela não quer orientar a interpretação de ninguém, né? Mas vai responder a pergunta que sempre é feita. Nada há de singular no fato de eu, filha de duas pessoas de reconhecido prestígio literário, ter desde cedo na vida pensado em escrever, né? O ambiente familiar favorecia isso. Quando criança já rabiscava algumas coisas e meu passatempo favorito nas horas em que me permitiam uma recreação era escrever histórias. Mesmo assim, tinha um prazer maior ainda o de construir castelos de areia, entregar-me a sonhar de olhos abertos, seguir linhas de pensamentos que tinham por tema formar uma sucessão de eventos imaginários. Meus devaneios eram ao mesmo tempo mais fantásticos e mais agradáveis que meus escritos. Nesses últimos, eu era uma fiel imitadora, preferia fazer como os outros já tinham feito, a introduzir sugestões da minha própria mente. O que escrevia era dirigido a pelo menos outro olhar além do meu, o da minha companheira e amiga de infância, mas meus sonhos eram só meus. Não os contava a ninguém. Era o meu refúgio para o tédio, meu maior prazer quando estava livre. Menina, vivi principalmente no campo e passei um bom tempo na Escócia. Fazia visitas ocasionais às partes mais pitorescas do país, mas minha residência habitual era nas margens desoladas e sem graça ao norte do rio Tay, perto de Dundee. Digo desoladas e sem graças ao rememorá-las agora, mas não as vi assim na época. Eram o mais alto reduto da liberdade, a região agradável onde eu, despercebida, podia comungar com as criaturas da minha fantasia. Então escrevia, mas no estilo mais trivial. Era sob as árvores dos terrenos pertencentes à nossa casa, ou nas ermas encostas da montanha sem bosque das proximidades, que minhas verdadeiras composições, os etéreos voos da minha imaginação nasciam e eram incentivados. Não fazia de mim mesma a heroína dos meus relatos. A vida me parecia uma coisa banal demais no que me dizia respeito. Não conseguia imaginar-me algum dia vivendo dores de amores ou eventos maravilhosos. Não me restringia à minha identidade e preferia povoar as horas com criações bem mais interessantes para mim, naquela idade, que minhas próprias sensações.
Depois, minha vida ficou agitada e a realidade tomou o lugar da ficção. Meu marido, no entanto, tinha desde o início muita expectativa de que eu provasse estar à altura de meus pais e encontrasse meu lugar no hall da fama. Sempre me instigava a conquistar uma reputação literária, o que na época eu também valorizava, embora desde então venha encarando com infinita indiferença. Naquele tempo, ele desejava que eu escrevesse não tanto com a ideia de que eu pudesse produzir algo digno de nota, mas para que ele pudesse avaliar o quanto eu prometia fazer coisas melhores a partir dali. Mesmo assim, não produzi nada. As viagens e os cuidados com a família ocupavam meu tempo, e o estudo, na forma de leituras ou de aprimoramento de minhas ideias, em contato com a mente bem mais culta de meu marido, eram toda atividade literária que prendia minha atenção. E aqui eu quero chamar a atenção para um parênteses, né? É uma mulher escrevendo no início do século XIX. Até hoje, na sociedade brasileira inclusive, nós reclamamos essa questão, essa naturalização que se faz da mulher sendo a única responsável pelos filhos, sendo a única responsável pelas tarefas domésticas, como se a mulher morasse sozinha na casa, né, gente? Então, veja, se você se ocupa o tempo todo sozinha com responsabilidades que dizem respeito a um grupo de pessoas, é muito difícil que você vá se aprimorar em qualquer atividade, né? A gente, às vezes, em alguns períodos, vê muitos homens publicados, vê poucas mulheres ou não vê mulheres, não é porque as mulheres não tivessem inteligência ou vontade de escrever, é porque a sociedade é machista e relega as mulheres, relegou por muito tempo, continua tentando, né? Lamento profundamente, nós vamos para onde nós quisermos, mas é preciso destacar, né? Isso atrapalha. Quando você é consumida para cuidar de um monte de pessoas sozinha, é muito difícil desenvolver atividades. Voltando ao prefácio, no verão, na introdução, perdão, no verão de 1816, visitamos a Suíça e ficamos vizinhos de Lord Byron mesmo, tá? Poeta. De início, passávamos agradáveis horas no lago ou passeando pelas margens, e Lord Byron, que compunha o terceiro canto de Childe Harold, era o único do nosso grupo que colocava seus pensamentos no papel. Estes, conforme os trazia sucessivamente à nossa atenção, envolvidos por toda a luz e harmonia da poesia, pareciam selar como divinas as glórias do céu e da terra, cujas influências compartilhávamos com ele. Mas o verão revelou-se úmido, antipático, e a chuva incessante muitas vezes nos mantinha vários dias confinados dentro de casa. Alguns volumes de histórias de fantasmas, traduzidos do alemão para o francês, caíram em nossas mãos. Havia a história do amante inconstante, que quando pensava abraçar a noiva a quem declarara seus votos, via nos braços pálidos do fantasma da jovem de quem ele fugira. Havia o conto do pecaminoso fundador de uma linhagem familiar, cuja triste sina era conceder o beijo da morte a todos os filhos mais novos de seu malfadado clã, assim que alcançavam a idade em que a promessa devia se cumprir. Sua forma agigantada, sombria, trajada como fantasma do Hamlet, com armadura completa, a viseira levantada, era entrevista à meia-noite, sob os raios tremeluzentes do luar, seguindo lentamente pela escura alameda. A forma se dissolvia ao chegar à sombra dos muros do castelo, mas logo um porão recuava, ouviam-se passos, a porta do aposento era aberta, e ele avançava até o leito daqueles jovens em flor, embalados num sono saudável. Um pesar eterno estampava-se em seu rosto, quando se inclinava para beijar a testa dos meninos, que a partir desse instante definhavam como flores arrancadas do seu talo. Nunca mais revi essas histórias, mas seus incidentes ainda estão frescos na minha memória, como se os tivesse lido ontem. Cada um de nós vai escrever uma história de fantasma, disse Lord Byron, e sua proposta foi aceita. Éramos 4. O nobre escritor começou um conto, do qual publicou um fragmento no final de seu poema Mazepa. Shelley
inclinado a formular ideias e sentimentos no esplendor de uma brilhante imagética e na musicalidade dos mais melodiosos versos que ornam nossa língua, mais do que a inventar um enredo para uma história, começou a escrever um conto sobre suas principais experiências de vida. Esse Shelley é o marido dela, tá? O pobre Polidori teve uma ideia terrível a respeito de uma mulher com uma caveira no lugar da cabeça, que havia sido assim punida por espiar pelo buraco de uma fechadura para ver o que não lembro mais, alguma coisa, é claro, muito chocante e ofensiva. Mas quando foi reduzida a uma condição pior que a do renomado Tom de Coventry, Polidori não soube mais o que fazer com ela e foi obrigado a despachá-la para o túmulo dos Capuleto, o único lugar para o qual se mostrava adequada. Os ilustres poetas também, entediados pelas platitudes da prosa, logo abriram mão da pouco atraente missão. Continuei tentando pensar em alguma história, uma que estivesse à altura daquelas que haviam nos animado a cumprir a nossa tarefa. Então eles estavam lendo histórias de terror e alguém teve uma ideia, vamos escrever nós mesmos histórias de terror. E ela ficou com isso na cabeça. Continuei tentando pensar em alguma história, uma que estivesse à altura daquelas que haviam nos animado a cumprir nossa tarefa. Uma que falasse dos misteriosos medos de nossa natureza e despertasse calafrios de horror. Que fizesse o leitor ter receio de olhar ao redor. Que coagulasse seu sangue e acelerasse as batidas de seu coração. Se eu não conseguisse esses efeitos, minha história de fantasmas não faria jus ao nome. Pensei e ponderei em vão. Senti o vácuo da incapacidade de invenção, que é o maior infortúnio de um escritor quando apenas um enfadonho nada responde às nossas ansiosas invocações. Já pensou em alguma história? Era a pergunta que me faziam toda manhã, e que toda manhã eu era obrigada a responder com uma negativa mortificante. Tudo precisa ter um começo, já dizia Sancho Panza. E esse começo deve estar ligado a algo que veio antes. Os hindus concedem ao mundo um elefante para sustentá-lo, mas fazem o elefante apoiar-se sobre uma tartaruga. A invenção, devemos ser humildes em admitir, não consiste em criar a partir do nada, mas a partir do caos. Em primeiro lugar, devemos dispor dos materiais. A invenção pode dar forma a substâncias escuras e informes, mas não pode criar essas mesmas substâncias. Em todas as questões de descoberta e invenção, até as que pertencem à imaginação, somos sempre lembrados da história do ovo de Colombo. A invenção consiste na capacidade de captar as potencialidades de um tema e no poder de moldar e dar sentido às ideias que ele sugere. Muitas e longas foram as conversas entre Lord Byron e Shelley, das quais eu era uma ouvinte devota, mas quase sempre silenciosa. Em uma delas, várias doutrinas filosóficas foram discutidas, como a da natureza do princípio vital e se havia alguma probabilidade de ele ser um dia descoberto e comunicado. Mencionou-se o experimento do Dr. Darwin. Refiro-me não ao que esse doutor realmente fez ou afirmou ter feito, mas por ser mais afim ao meu propósito daquilo que então se comentou que ele fizera. Esse é o avô do Charles Darwin, tá, gente? Não é o Darwin, é o avô do Charles Darwin, que veio a publicar depois, se eu não me engano, em 1900, perto de 1900, A Origem das Espécies. Esse aqui é o avô, tá? Havia preservado um pedaço de vermicelli no estojo de vidro, até que, por algum meio extraordinário, este começou a se mexer, com um movimento voluntário. De qualquer modo, não seria assim que se daria vida a algo. Talvez um corpo pudesse ser reanimado. O galvanismo tornara plausíveis essas coisas. Quem sabe as partes componentes de uma criatura pudessem ser manufaturadas, reunidas e dotadas de calor vital.
A noite foi se esgotando em torno dessa conversa, e a hora das bruxas até já havia passado quando nos recolhemos para descansar. Ao colocar a cabeça no travesseiro, não consegui pegar no sono, nem se poderia dizer que pensasse. Minha imaginação, à solta, me possuía e me guiava, presenteando-me com sucessivas imagens que brotavam em minha mente, com uma vivacidade bem além dos contornos do devaneio. Eu vi, de olhos fechados, mas com aguda visão mental, vi o pálido estudante das artes profanas ajoelhado ao lado da coisa que havia montado. Vi o horripilante fantasma de um homem estendido, que então, pela ação de algum motor poderoso, mostrou sinais vitais e se agitou com movimentos desajeitados, com uma semivida. Que assustador deve ser, pois de fato seria sumariamente espantoso. Que assustador deve ser, pois de fato seria sumamente espantoso ver o efeito de qualquer esforço humano imitando o estupendo mecanismo do Criador do mundo. O sucesso nessa empreitada deixaria o artista aterrorizado. Ele fugiria correndo de seu odioso artefato, tomado de horror. Esperaria então que a tênue centelha de vida que lhe houvesse comunicado se apagasse ao ser deixada por si só, que aquela coisa que recebera tão imperfeita animação se dissipasse de volta na matéria morta, e que ele pudesse dormir acreditando que o silêncio do túmulo liquidaria para sempre a transitória existência daquele horripilante cadáver no qual julgava ver o berço da vida. Ele dorme, mas é acordado. Abre os olhos e contempla, plantada ao lado de sua cama, a horrível coisa, que abre o cortinado e olha para ele com seus olhos amarelados, aguados e especulativos. Abri os meus, tomada de horror. A ideia possuiu de tal modo minha mente que um calafrio de medo percorreu todo o meu corpo, e desejei trocar a medonha imagem da minha fantasia pelas realidades ao meu redor. Vi tudo quieto, o próprio quarto, o assoalho escuro, as persianas fechadas, por onde a luz do luar forçava a passagem, e a sensação da presença, mais ao longe, do vítreo lago e dos altos Alpes brancos. Não conseguia me livrar do meu apavorante espectro. Ele ainda me assombrava. Quis pensar em outra coisa e recorri à minha história de fantasmas, minha cansativa e malfadada história de fantasmas. Oh, se pelo menos eu conseguisse criar uma história que assustasse meu leitor, tanto quanto eu mesma me assustara aquela noite. Rápida como a luz e tão bem-vinda quanto, brotou em mim a ideia. Encontrei-a. O que me aterrorizou de aterrorizar os outros, e só preciso descrever o espectro que assombrou meu sonho da meia-noite. Ela achou a inspiração, para a história de fantasma. Na manhã seguinte, anunciei que havia pensado em uma história. Iniciei aquele meu dia com as palavras: foi em uma sombria noite de novembro, e fiz apenas uma transcrição dos sórdidos terrores do meu devaneio. De início, pensei em umas poucas páginas, um conto curto, mas Shelley incentivou-me a desenvolver a ideia com maior extensão. Com certeza não devo ao meu marido a sugestão de qualquer incidente, sequer de uma sequência de sensações, e, no entanto, não fosse por ele ter me instigado, o romance não teria adquirido a forma em que veio a ser apresentado ao mundo. Dessa declaração devo excetuar o prefácio. O quanto sou capaz de lembrar foi todo escrito por ele. E agora, de novo, conclamo meu horrendo rebento a seguir adiante e prosperar. Tenho afeição por ele, pois foi cria de dias felizes, quando a morte e o pesar eram apenas palavras que não encontravam verdadeiro eco no meu coração. Várias de suas páginas falam de muitas caminhadas, muitos passeios e conversas, de um tempo em que não era sozinha e meu companheiro era alguém que neste mundo nunca mais deveria encontrar. Mas isso são questões minhas. Meus leitores não têm nada a ver com essas associações. Acrescento apenas uma palavra quanto às alterações que fiz. São principalmente de estilo.
não mudei nenhuma porção da história, nem introduzi quaisquer ideias ou circunstâncias novas. Corrigi a linguagem, onde ela se mostrou árida, a ponto de interferir com o interesse da narrativa. E essas mudanças ocorrem quase exclusivamente no início do primeiro volume. Ao longo do livro, ficam totalmente restritas a certas partes, com meros acréscimos à história, sem alterar sua essência e substância. Então, essa introdução, nessas explicações sobre a obra, a própria Mary Shelley escreveu. O prefácio que eu vou ler agora foi escrito pelo marido da Mary Shelley em 1817, porque essa obra, tem uma versão definitiva em 1831, mas ela foi escrita entre 1816 e 1817. Então, o prefácio é de quando a obra surgiu. O evento sobre o qual esta ficção se baseia não foi considerado impossível de ocorrer pelo Dr. Darwin. Novamente, esse é o médico inglês Erasmus Darwin. Ele é avô do Charles Darwin, da Origem das Espécies. Então, os fatos, o evento sobre o qual essa ficção se baseia não foi considerado impossível de ocorrer pelo Dr. Darwin e por alguns autores alemães que escreveram sobre fisiologia. Não se deve supor que eu conceda o mais remoto indício de crédito a tal fantasia. Mesmo assim, ao assumi-la como base de uma obra de ficção, não julguei que estivesse simplesmente entrelaçando uma série de terrores sobrenaturais. O evento sobre o qual se assenta o interesse dessa história está isento dos inconvenientes de um mero conto de fantasmas ou encantamentos. Justifica-se pela novidade das situações que desenvolvem. E apesar de impossível como um fato físico, oferece à imaginação um ponto de vista mais abrangente e mais poderoso para o exame das emoções humanas do que qualquer um que possa ser oferecido pelas relações comuns entre os eventos existentes. Fiz, portanto, um esforço para preservar a verdade dos princípios elementares da natureza humana, embora não tenha hesitado em inovar quanto às combinações entre eles. A Ilíada, a trágica poesia da Grécia, Shakespeare em A Tempestade e em Sonho de uma Noite de Verão, e especialmente Milton em Paraíso Perdido, seguem essa regra. E o mais humilde novelista, se quiser oferecer diversão ao leitor ou a si mesmo com seu trabalho, poderá, sem presunção, aplicar à prosa de ficção uma licença, ou melhor, uma regra de cuja adoção já resultaram tantas requintadas combinações de emoções humanas nas formas mais elevadas de poesia. A circunstância em que minha história se apoia foi sugerida em conversas casuais. Teve início em parte como fonte de diversão e em parte como expediente para exercitar quaisquer recursos da mente que ainda não tivessem sido experimentados. Houve outros motivos que se misturaram a esses, à medida que o trabalho foi evoluindo. Não sou de modo algum indiferente à maneira pela qual quaisquer tendências morais existentes nos sentimentos ou nos personagens que essa obra contenha possam afetar o leitor. Mas minha preocupação principal a esse respeito tem se restringido a evitar os efeitos enervantes das novelas de hoje e a expor a afabilidade dos afetos familiares e a excelência da virtude universal. As opiniões que naturalmente decorrem do personagem e da situação do herói não devem de modo algum ser concebidas como se fizessem sempre parte da minha convicção. E também não cabe nenhuma interferência, a partir das páginas seguintes, de pré-julgamento sobre quaisquer doutrinas filosóficas, sejam do tipo que forem. Também é um assunto de interesse adicional da autora o fato de essa história ter começado na majestosa região em que a cena transcorre principalmente, e na companhia de pessoas que sempre serão lembradas com saudade. Passei o verão de 1816 nos arredores de Genebra. A estação era fria e chuvosa, e à noite nos reuníamos em volta da lareira, entretidos às vezes com algumas histórias alemãs de fantasmas que por acaso tinham caído em nossas mãos.
Essas histórias estimularam em nós um desejo lúdico de imitá-las. Eu e 2 amigos, e uma história escrita por um deles seria muito mais aceitável ao público do que qualquer coisa que eu tivesse a esperança de produzir, concordamos em escrever cada um uma história, baseada em algum acontecimento sobrenatural. Mas o tempo de repente amainou. Meus 2 amigos partiram para uma excursão pelos Alpes, e naquele magnífico cenário perderam qualquer memória de suas visões fantasmagóricas. O conto a seguir é o único que foi concluído. Então, esse vídeo vai ficar por aqui, né? No que a gente chama de paratextos, os textos que antecedem a obra propriamente dita. E no próximo vídeo, né, nos próximos vídeos, eu lerei pela ordem a obra da Mary Shelley. Como sempre, né, no canal, a minha principal intenção é ler a obra. Então, primeiro eu vou ler o romance e posso gravar um vídeo extra ao final, dando algumas explicações sobre a forma como ele é escrito, que vocês vão perceber que é uma forma bastante interessante. Fiquem bem, sigam o canal e boas leituras!